De volta a Brasília, a oposição quer discutir com o governo federal o retorno da exigência de visto para a entrada de turistas de alguns países no Brasil. Acompanhe a reportagem de Berenice Leite. O senador Carlos Portinho, do PL, protocolou um convite na Comissão de Relações Exteriores para o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O assunto é o retorno da cobrança de vistos para turistas dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. O parlamentar acredita que essa medida pode prejudicar o Brasil, já que o país recebe uma enorme quantidade de visitantes dessas nacionalidades. Portinho argumenta também sobre a lei de reciprocidade. Citou inclusive os turistas americanos como exemplo, que ficaram na segunda posição entre visitantes estrangeiros em 2022. Foram quase 400 mil estadunidenses entrando no Brasil, atrás apenas dos nossos vizinhos argentinos, com 883 mil. O senador defende que é importante dar mais atratividade para um setor que gera quase 100 bilhões de reais em receitas em apenas um semestre. Vale lembrar que a isenção de visto aos 4 países foi concedida em março de 2019, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a questão da reciprocidade é questionada pelo governo Lula, já que, apesar do que estrangeiros gastam no Brasil, a entrada de brasileiros nesses países atualmente possui várias exigências. Após a interrupção da emissão na pandemia, a fila de espera nos consulados americanos no Brasil, por exemplo, supera um ano. Além dos valores das taxas, o visto da Austrália custa mais de R$500. Já para o Japão, além das taxas, é preciso apresentar documentos como roteiro de viagem e comprovante de capacidade financeira. A decisão do governo federal, que ainda não tem data para vigorar, se baseia em um próprio levantamento do governo de que não houve um aumento de turistas desses países desde que essa medida foi aplicada. Para a Confederação Nacional de Turismo, a medida deve gerar efeitos terríveis. Na avaliação da CNTUR, Lula deveria manter a isenção e negociar a reciprocidade para liberar os brasileiros de visto nos 4 países. A entidade afirma que vê potencial de impactos econômicos na mudança e afirma que a pandemia atrapalhou o mercado de viagens, impedindo a atração de turistas nos últimos anos. A medida ainda não foi decretada oficialmente, mas o presidente Lula já solicitou a suspensão ao Ministério das Relações Exteriores. De Brasília, Berenice Leite.